Daí, pessoal, mais uma resolução. O gráfico de f de x igual a x elevado ao cubo está representado na imagem a seguir. O esboço do gráfico de f de x igual x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 3x mais 1 é... Bom, eu vou aqui fazer dois raciocínios curtos para a resolução deste exercício, dessa identificação gráfica. Essas duas resoluções rápidas devido ao tipo de alternativa que nós temos. E aí depois eu vou ainda fazer alguns comentários sobre gráficos polinomiais. Tá? Então eu vou fazer aqui uma resolução, na realidade duas resoluções, e depois ainda uns comentários adicionais, uns comentários didáticos a respeito de polinômios e gráficos polinomiais. Bom, então vou pensar assim, ó. Eu quero o gráfico que represente esta função. Bom, uma coisa que eu percebo nessa função é que o termo independente dela na sua forma polinomial é o 1. O termo independente, TI, termo independente, é igual a 1. E o que esse 1 representa graficamente, já que ele é o termo independente? Esse 1 ele representa o corte, a interceptação no eixo y. Então eu sei que o gráfico dessa função tem que cortar o y no 1. Bom, esse gráfico da letra A, se tu observar, ó, o corte no eixo y está se dando entre 1 e o 2, possivelmente 1,5. A letra B está dando abaixo do 1, possivelmente 0,5. Na letra C, o corte no eixo y está se dando na origem. O gráfico da letra E, o corte no eixo y é no menos 1. O único gráfico que estabelece corte no eixo y no 1 é a letra D. Portanto, eu posso fazer a escolha da alternativa D só por este detalhe bastante simples, né? Então, eu pude fazer essa resolução assim tão simples porque todas as alternativas, entre todas elas, só tinha uma que cortava no 1. Se eu tivesse mais de uma alternativa cortando também o eixo y no 1, aí eu teria que usar um outro critério para diferenciar entre elas. Mas nesse caso, essa estratégia funcionou de forma bem razoável. Um outro procedimento, vou usar aqui uma outra lâmina, um outro procedimento é perceber que esse polinômio aqui, ele é, na realidade, o resultado de x mais 1 elevado ao cubo. Então, é reconhecimento de que f de x igual a x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 3x mais 1 também pode ser escrito, ou pode ser escrita essa função como x mais 1 ao cubo. E aí eu consigo perceber isso, ó, x mais 1 ao cubo, eu posso resolver assim, ó, x mais 1 que multiplica x mais 1. Tá? Isso é um jeito de fazer aqui bem elementar. X vezes x, x ao quadrado, x vezes 1, x, 1 vezes x, x, e 1 vezes 1, 1. Isso aí é o quadrado da soma de dois termos, né? X mais 1 ao quadrado. Vai dar o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e mais o quadrado do segundo. Ok, então isso é x mais 1 ao quadrado. Como é na terceira, eu vou multiplicar isso ainda por x mais 1. Então, vou colocar assim, ó. Aqui está o quadrado e vou multiplicar por x mais 1. E aí eu tenho x ao quadrado vezes x, x na terceira, x ao cubo. X ao quadrado vezes 1, x ao quadrado. 2x vezes x, 2x ao quadrado. E 2x vezes 1, 2x. 1 vezes x,
x, e 1 vezes 1, 1. Aí eu tenho aqui x ao cubo, x ao quadrado mais 2x ao quadrado, eu tenho 3x ao quadrado, 2x mais x, 3x, mais 1. Ó, fechou, né? Fechou o polinômio ou a função f de x. Ok, então eu consegui comprovar que f de x pode ser escrito no formato x mais 1 ao cubo, ou seja, isso é o mesmo que x mais 1 que multiplica x mais 1 que multiplica x mais 1. Dá para dizer que esse aqui é o formato fatorado da função. Quando eu tenho a função ou polinômio, ou até mesmo uma equação, escrito na sua forma fatorada, quer dizer, na forma de fatores, assim com parênteses, de cada parêntese eu consigo uma raiz. De que forma? Igualando cada parêntese a zero. Então, se eu pegar aqui, ó, x mais 1 e eu igualar a zero, eu tenho que 1x é igual a menos 1, ou seja, como se fosse o meu x1, uma raiz. Aqui, logicamente, vai dar a mesma coisa, né? X mais 1 igual a zero. Eu tenho, então, x2 igual a menos 1. E aqui eu tenho uma terceira raiz também igual, x3 igual a menos 1. Então, eu tenho uma raiz tripla, né? Menos 1 é uma raiz tripla, é raiz 3 vezes. Então, inclusive, é a única raiz, né, desse polinômio, porque só tem menos 1, menos 1, menos 1, não tem uma outra raiz. Então, a única raiz desse polinômio é o menos 1, ou seja, essa raiz indica o quê? Indica o corte no eixo x agora. O termo independente que revelava o corte no y, agora a raiz revela o corte no x, e o corte no x é no menos 1. Olha só, aqui eu tenho o corte no x no menos 1, aqui não, né? Está um pouco antes, aqui também não, está cortando no 0. Aqui está cortando menos 1 e aqui está cortando no 1. Então, a minha dúvida é entre a letra A e a letra D. Isso usando como critério a raiz. Tá, professor, mas aí como é que eu vou diferenciar entre as duas? Bom, observa que essa raiz aqui, ó, na letra A, menos 1, ela é uma raiz chamada raiz simples. Raiz simples. Por que raiz simples? Porque corta o eixo x direto, né? Corta de uma única vez, vamos dizer assim. Então, esse menos 1 é raiz uma vez só. Aqui nessa outra letra D, o gráfico corta o x no menos 1, mas corta de forma tangenciante, vamos dizer assim, né? Tangencial, tangenciando esse eixo x. Então, ele não cruza direto. Ele tem o eixo x, ele vai passar, vai esfregar um pouquinho no x e aí depois vai cortar. Então, é isso que está acontecendo. E esse esfregamento, né, no corte no eixo x, esse tangenciamento no eixo x durante o corte para as raízes, são características de raízes que são de natureza ímpar, ou seja, raízes de multiplicidade ímpar, como é o caso aqui. Essa raiz, ela é de multiplicidade 3, ela é 3 vezes raiz, por isso é chamada de raiz tripla. Então, como a multiplicidade é 3, a multiplicidade é ímpar, sempre vai gerar esse tipo de interceptação no eixo x. Tá? Então, eu consigo diferenciar a letra A e a letra D por isso, embora as duas tenham raiz igual a menos 1. Okay? Então, eu fico de novo com a letra D, usando este outro raciocínio, que é um raciocínio já um pouco mais elaborado, um pouco mais complexo. Tá? Então, fiz aí duas resoluções para essa questão, e aí eu vou abordar alguns tópicos a respeito de gráficos para tu deixar esse vídeo aqui mais completo, né? Ou deixar ele com mais substância para o teu estudo aí. Tá? A questão já está resolvida, ok? Mas eu vou te deixar mais alguns ingredientes. Então, vou abrir uma outra lâmina aqui e vou comentar algumas coisas. Por exemplo, ó, esta função aqui, ela é de grau ímpar, né? Assim como essa aqui também. Quando a função é de grau ímpar, eu vou colocar aqui, ó. Quando a função tem grau ímpar, por exemplo, grau 3, grau 5,
grau 7, grau 1 também, isso serve para primeiro grau. Então, quando o grau é ímpar, como exemplo aqui, significa que o gráfico da função, o gráfico, inicia abaixo e finaliza acima. Ou o contrário, ou ele inicia acima e finaliza abaixo, tá? É o contrário, quando o grau é ímpar, é o contrário. Não entendi isso, o que significa isso. Bom, observa que todas as alternativas, ó, inicia embaixo, termina em cima, inicia embaixo, termina em cima, inicia embaixo, termina em cima, inicia embaixo e termina em cima, e aqui também, inicia embaixo, termina em cima. Então, todos os gráficos satisfazem isso. Todos esses gráficos aqui são de funções ímpares, de grau ímpar, ok? Por causa disso. Podia ser também ao contrário, né? Podia ter um gráfico assim, ó, a curva fazendo isso aqui, ó, começando em cima e terminando embaixo. Também seria um grau ímpar. Só não tem como definir, né, se é grau 3, se é grau 5, se é grau 7, mas é grau ímpar. Então, isso é um aspecto que pode ajudar em outro tipo de questão aí polinomial, tá? Quanto o grau onde a função termina, onde começa, onde termina. Outra coisa interessante é que o início da função, olha só que legal, o início na escrita revela ou ajuda a entender, né? Revela o fim no gráfico, tá? Claro que isso aqui é uma linguagem totalmente informal, né? Com uma forma quase mnemônica de guardar isso. Então, o início da escrita do gráfico e o início da escrita do gráfico sempre se relaciona ao termo de maior grau, né? A gente começa a escrever uma função, uma equação, um polinômio com o termo de maior grau, como aqui, ó, grau 3, depois grau 2, grau 1 e grau 0. Então, sempre o termo de maior grau, o início da escrita da função ou do polinômio, enfim, indica como que termina o gráfico. Então, olha só, esta função aqui, ela inicia com positivo na frente do grau máximo. Então, significa que essa função ela vai terminar indo para cima. E observa que todas elas, ó, terminam indo para cima. Então, nota que para essa questão, essa informação não ajuda muito, mas numa outra situação isso pode diferenciar um gráfico do outro. Então, sempre que quando começa a função por mais, o gráfico vai finalizar subindo. Quando se começasse essa função aqui, ó, com menos na frente do x na terceira, o gráfico tinha que ser uma coisa assim, ó, para a função terminar descendo, certo? Então, isso é mais uma dica a respeito do comportamento gráfico a partir da lida da função, ou da equação, ou do polinômio. E aí tem uma outra informação que se refere ao termo independente, que nós usamos na primeira resolução, que o termo independente revela o corte no y. Ok, isso é uma informação bem interessante. E também uma outra coisa que nós falamos numa das resoluções, na outra resolução, é sobre a multiplicidade da raiz. Então, raiz com multiplicidade par significa que eu tenho a raiz com multiplicidade par significa que o gráfico ele é interceptado naquela raiz. Assim, ó, quando a multiplicidade é par, se eu tenho uma raiz aqui de multiplicidade par, o gráfico vai fazer, por exemplo, isso e tal, e vai vir nessa raiz de multiplicidade par e vai só esfregar, vai só tangenciar. Aqui eu tenho uma raiz simples, cortou direto, e aqui eu tenho uma raiz de multiplicidade par. Pode ser uma raiz de multiplicidade 2, de multiplicidade 4, multiplicidade 6 e assim por diante, certo? Então, isso a multiplicidade par faz isso. Quando a multiplicidade é ímpar, ó, tenho aqui uma raiz simples de novo, ela vem, ó, tangencia e corta. Foi o que aconteceu
nesses gráficos foi o que aconteceu nessa questão. Tá? A multiplicidade par, ela tangencia, multiplicidade multiplicidade par, ela só tangencia, e a multiplicidade ímpar, ela tangencia cortando. Ok. E quando a raiz ela é simples, ela tem, vamos dizer assim, multiplicidade 1, né? Ela é raiz só uma vez. Quando for raiz simples, daí não tangencia, ela simplesmente corta. Por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho e assim. Então aqui eu tenho uma raiz de multiplicidade par, aqui eu tenho uma raiz simples e aqui outra raiz simples, ok? Então é isso que se comenta também a respeito de raízes. E para fechar, já que eu comentei aqui sobre grau ímpar, né, como que acontece quando for grau par. Vou colocar aqui então, quando o polinômio ou a função ou a equação tiver grau par, e aqui eu não estou falando da raiz, estou falando da função em si. Quando o grau é par, se ela inicia abaixo, ela finaliza também abaixo. E vice-versa. Se ela inicia acima, ela finaliza acima. Então, grau par inicia e finaliza do mesmo lado, e grau ímpar inicia e finaliza em lados diferentes. Ok? Então, esse é um resuminho aí muito curto, muito rápido, mas eu espero que mesmo assim contemple as tuas expectativas e te ajude aí na substância, né, da resolução dessa questão, ok? Fica meu forte abraço, te agradeço a visita ao canal e até a próxima.